Há muita coisa misteriosa ali no Apocalipse. Você vê quando termina no capítulo 3, toda a sequência das 7 mensagens para as 7 igrejas. Você vê no capítulo 4, quando João já é tomado no Espírito, e ele vê uma porta aberta e o Eterno o chama para que ele veja coisas sobrenaturais que iriam de acontecer. E isso acontece nessa revelação apocalíptica. Nós estamos estudando na Hotmart toda essa estrutura do que é o Apocalipse. É coisa maravilhosa e preciosa. Te convidamos para estudar conosco. Quero te dar algumas ideias aqui em relação ao que é mostrado nessa visão ali no Apocalipse, no capítulo 4, quando o próprio João diz que vê um trono de glória. E esse trono de glória, eu fiz o desenho aqui para termos uma ideia, mas isso aqui é uma visão totalmente sobrenatural, uma visão espiritual. Toda vez que você vê ideias antropomórficas, antropopáticas, antropopatismo, antropomorfismo, alegorias, linguagem figurativa, é tudo para representar aquilo que é espiritual. Tá? Porque quando vemos um trono, eu desenhei um trono aqui, mas que tamanho é esse trono? É de madeira? É estofado? Enfim, como que é? Na verdade, isso está representando a autoridade gloriosa do Eterno. Quando falamos trono, estamos falando de um governo sobrenatural. Um governo sobrenatural. E esse governo do poder da autoridade de Deus, que está sobre tudo e em todos, sobre todos. E ele que governa, tudo está embaixo da autoridade dele. Por isso vemos um trono. Não é que ele será literalmente um trono de madeira estofado, por favor. Você vai ver 4 seres viventes, que também é um paralelo com Ezequiel, que é o leão, o boi, o rosto de homem e águia. Isso é simbologia também. E vemos 6 asas, cada um com 6 asas. Tudo isso é uma simbologia espiritual, sobrenatural, nos dando a realeza do próprio Eterno. Você vê que esses seres estão revestidos, pode ler, estão revestidos de olhos por todos os lados. Isso significa a onisciência, ou seja, esses olhos olham para tudo quanto é lado. Eu vejo passar às vezes aqui em frente a câmera do Google, o carro que anda com a câmera do Google, não sei se você viu. E uma câmera que, meu irmão, filma para tudo quanto é lado. Você no Google pode clicar e ver ali como essa câmera está filmando. Imagine nessa dimensão esses seres, que simbolizam muita coisa. Coberto com os olhos significa a onisciência, olhando para todos os lados. Quem pode escapar do olhar do Eterno? E quando nós encontramos a palavra kissé em hebraico, essa palavra aqui, kissé em hebraico, nós estamos falando do governo e da autoridade que nos cobre. Isso deriva da palavra kassá em hebraico, que significa cobrir. Kissé, o trono, significa autoridade. Então, quando você vê um trono na Bíblia, significa que a autoridade do Eterno cobre tudo e a todos. Não há um pingo, não há uma molécula nesse universo, em qualquer galáxia que possa se esconder a autoridade e a cobertura desse Deus Todo-Poderoso na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença. E aí você vai ver um arco, tentei desenhar um arco aqui em cima, e esse é o arco de Deus. Se está íris na sua Bíblia, não aceite, porque essa tradução não é válida, porque até no grego, orânio toxo significa literalmente arco do céu. Algumas passagens estão como arco celeste, arco do céu, arco celeste. Íris não tem nada a ver conosco. Íris é uma deusa pagã chamada Rainha do Céu, que inclusive a igreja romana pegou esse título para dar no panteão, quando tiraram a Íris, quando Roma, entre aspas, se cristianizou, aí houve toda aquela corrupção e colocaram a Maria e, logicamente, a chamaram até hoje de Rainha do Céu. Então isso não procede. Nós não servimos a Rainha dos Céus, porque isso vem desde o passado. Leia lá na Bíblia esse termo. Então, Íris não pertence à nossa cultura judaico-cristã. Nós somos cristãos com base no judaísmo. Não esqueça que nós temos primeiro o Tanakh, com a Torá, os profetas, os escritos, e agora a Brit Hadashah. E esse compêndio glorioso tem 66 livros, porque nem os livros apócrifos da igreja romana são aceitos pelo cânon judaico. Isso é incrível, muita gente não quer entender isso. E vemos esse governo rodeado por 24 tronos, 24 tronos, que são 24 presbíteros.
Presbíteros em hebraico significa um ancião que tem autoridade, um ancião que tem capacidade para aconselhar. E esses 24 tronos estão com esses anciãos que têm 24 coroas também nas suas cabeças. Significa autoridade e realeza. Há muitas teorias em relação aos 24. Nós vamos ver isso na aula. E toda essa sequência vai se mostrando, logicamente, nessa visão espiritual. E você vê do trono saindo o raio. Eu desenhei raios aqui. E aí surge essa palavra gloriosa que é a voz de Deus. Você sabia que o trovão em hebraico é associado à voz de Deus? Não esqueça que em si essa manifestação que você vê no céu, que é o raio, o relâmpago e o trovão. Parece tudo igual, mas raio é uma coisa, relâmpago é outra e trovão. E você vê aqui raios e trovões. O raio, logicamente, é a carga elétrica. O relâmpago é o clarão que essa carga elétrica dá. E o trovão é o barulho que emite. Ele chega depois, por quê? Porque a velocidade do som é muito mais devagar do que a velocidade da luz. A velocidade da luz é 300 km por segundo, 300 mil km por segundo. Então chega rápido para nós, só que o trovão chega depois. Só que nessa fusão dessas três coisas, tanto o raio, o relâmpago, que é o clarão, e o próprio trovão simboliza a manifestação da glória de Deus e a voz de Deus. Isso tem tudo a ver com a palavra de Deus. Presta atenção. Você sabia que essa palavra relâmpago é barak, sempre associada à glória do Senhor, ao kavod? Quando se via relâmpagos, o próprio Moisés viu relâmpagos, o próprio povo viu ali no Sinai relâmpagos. Imagina os relâmpagos ali e os raios, aquele show de glória. Só que se escutou fortemente, e como em outras passagens se escuta esse trovão, a voz de Deus. E normalmente as pessoas gostam de ver esse show de luzes, de raio, acham lindo, mas quando vê um raio, a maioria das pessoas já tampa os ouvidos, porque primeiro é o raio, e depois vem o trovão, e ele não quer ouvir o trovão, ninguém quer ouvir aquela majestade, aquele barulho do trovão, e muita gente tem medo, e aconteceu isso com o povo de Israel. Ou seja, todo mundo, isso simboliza que todo mundo gosta de ver a glória de Deus, gosta de ver as maravilhas, a manifestação do sobrenatural. Todo mundo quer ver a glória de Deus na sua casa, todo mundo quer ver a glória de Deus nas suas finanças, todo mundo quer ver a glória de Deus no seu ministério. Mas, querido, quando vem o relâmpago, o raio e o clarão da glória, depois sabe o que vem? O poder da voz, que é o trovão. E essa palavra trovão, ram, que também é associada a kol, que é uma palavra em hebraico para voz do Senhor, é forte, ninguém quer ouvir. Todo mundo vê a glória, mas depois Deus fala, Deus repreende, Deus exorta, e aí todo mundo quer tampar os ouvidos. Por isso que sempre Deus está falando, Shema, 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 Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Ele está falando, ouve Israel, ouve meu povo. E até o Apocalipse termina falando, quem tem ouvidos ouça. Até no Apocalipse fala, a Bíblia inteira ouve meu povo, e termina falando, quem tem ouvidos ouça, porque todo mundo quer ver a glória, mas na hora de ouvir a voz de Deus com autoridade, tampa os ouvidos. Tampa os ouvidos. Será que isso tem sentido? Venha estudar o Apocalipse conosco. Estamos ali na Hotmart, universidadedoreino.com. Estamos mergulhando, versículo por versículo, aqui no Apocalipse. Aqui temos alguns organogramas do que já estamos passando. Você que já estuda conosco, veja os PDFs que são muito ricos e estaremos passando toda essa informação passo a passo. Te convido para estar também conosco no canal Natanael Solis. Veja, outro canal, Natanael Solis, onde estão as nossas pregações ali no local onde nós pastoreamos. Tá bom, querido? Que o Eterno te abençoe, que o Senhor derrame virtudes gloriosas. Quem está no WhatsApp conosco, eu vou começar a mandar alguns PDFs exclusivos para quem está no WhatsApp. Mande uma mensagem para mim se você não tem o WhatsApp, se você não sabe o meu telefone. Deixa eu colocar aqui o WhatsApp. A minha equipe, às vezes, atende aqui, porque não dá para atender sempre. 13991826111. Sempre estou dando esse aqui, que é o WhatsApp da Universidade do Reino. Tá bom? E o Senhor nos dê graça para entendermos toda essa simbologia. Tem muita coisa simbólica que nós lemos e não entendemos, primeiro porque não entendemos o grego e não entendemos o hebraico. E sempre a palavra do Eterno vai nos dar etimologias preciosas para entendermos
aquilo que o Senhor está querendo dizer com todas essas figuras santas. Lá embaixo na descrição do vídeo temos também ali o link para você entrar e estudar conosco e com certeza ajudar essa obra. Se você quiser ajudar esse canal, deixa Deus te usar, porque precisamos ampliar, crescer e investir. Se você quiser nos ajudar, será bem-vindo. Um abraço e um beijo no seu coração.